Queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus, maravilha, estamos aqui de volta a Pindaré. Eu louvo a Deus pela vida desta linda igreja, como nós temos no coração, eu tenho muita saudade. Tempos que Deus nos proporcionou, como nós aprendemos muito. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos queridos pastores. Esses homens lindos, muito bonitos, né? Bom vivermos, estou olhando para fora de casa, já guardei. Esses outros não vão se unir, né? Por aqui. Deus abençoe todo o bem dos dias. Faça crescer cada vez mais na presença do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Carlos, que está conosco aqui. Pastor Carlos, ele estava dirigindo uma igreja lá em São Luís, uma igreja muito boa, nossa segunda melhor igreja em São Luís, e aconteceu esse caso comigo. O pastor transferiu para Bacabal, e ele chegou em Bacabal no dia 4 de março para nos substituir. E estava com a esposa e 3 filhos, estão fazendo um trabalho de bênção no Bacabal. E além de ser pastor do Bacabal, também é o nosso secretário-geral de missões aqui no Maranhão. E também Diácono James, diácono nosso, que teve conosco durante esse período que tivemos em Bacabal, foi um companheiro fiel, tem sido um amigo mesmo. Sempre que ele vai para São Luís, ele está ficando em casa, a esposa dele, são pessoas que não nos desampararam, mas nós precisamos. Irmão, na verdade, nós estamos aqui em Pindaré, esta igreja, somente para agradecer ao nosso querido e amado pastor Aristides, que além de ser meu pastor, eu sou, e quando nós conversamos com ele, mas a Ivana que conversou com ele, a gente sabe que o pastor Aristides é um homem de oração, é um homem que tem uma história com a igreja, tem uma história com Deus, e ele entrou nessa guerra conosco, convocou a igreja, e Deus teve misericórdia. E eu louvo a Deus pela sua vida. Entendo que nós temos que lutar muito para chegar, se conseguirmos chegar pelo menos na metade do caminho que o Senhor já trilhou. E nós temos muita consideração do nosso pastor Aristides, pela vida, pela história dele e pela fidelidade que ele tem tido para com Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo ciclo de oração, por essas irmãs abençoadas, na pessoa do nosso Zé, na pessoa da Dona Maria, sempre foram pessoas que tiveram consideração conosco, sempre oraram por nós, por cada irmão, pelo corpo ministerial desta igreja. Os irmãos sabem que nós estamos em São Luís e nós temos 5 igrejas em Bacabal. E o pastor do Bacabal, no início do ano, foi transferido. E o nosso pastor lá precisou que tivéssemos um pastor em Bacabal, e ele então falou conosco para virmos para Bacabal. A princípio, nós tivemos uma certa dificuldade, porque nós estávamos construindo uma casa em São Luís, e os irmãos lembram que a pandemia ainda estava conosco. E ela passou conosco aí 7 anos e meio. Então nós estávamos com uma certa dificuldade de fazer essa mudança. Todavia, nos chamou do gabinete, conversou conosco e disse que estava com dificuldade. Se nós não viéssemos para Bacabal, ele não tinha um pastor para mandar naquele momento, e que provavelmente ele teria que vir a Bacabal. E nós então decidimos que viríamos para Bacabal e viemos. Nos mudamos para Bacabal e no dia 20 de janeiro nós assumimos o trabalho em Bacabal no sábado. Mas assim, a mudança, o estresse, o novo trabalho, calor, tudo isso
gerou em nós uma certa tensão emocional. No dia 21, no domingo, nosso primeiro culto, nós estávamos pregando, eu me senti mal. Eu senti meu corpo muito fragilizado. Mas eu achava que devido ao calor, a mudança, pressão alta, tudo isso veio. Na segunda-feira, eu conheci ruim e eu falei para Evandro, eu estou corpo estranho, deve ser a pressão está alta. E eu tomei com remédio com a pressão e não melhorou. Na terça-feira, e nós começamos no domingo, a oração às 6 horas da manhã, meio-dia, e às 19h30, nós entramos em campanha de oração. E quando chegou na terça-feira, nós estávamos orando às 6 horas da manhã, e quando eu fui levantar, eu já tive dificuldade, mas eu não consegui me segurar. Eu falei para ela, eu estou ruim. E ela então procurou uma clínica, saiu pela internet, procurou uma clínica, marcou uma consulta, e nós fomos à clínica na quarta-feira, pela manhã. Na quarta-feira eu já estava muito pálido, muito fraco. E ela marcou para o cardiologista. E não sentia dor nenhuma, nenhum sintoma no corpo de dor. E ao cardiologista, ele então começou a fazer as interrogações, fazer ali os exames e verificação de pressão. Depois ele falou: você não está tendo problema no coração, você está tendo uma hemorragia interna. Eu disse: mas eu não estou sentindo nada. Ele disse: vou te provar que está com hemorragia. E não andou fazendo o exame de sangue. Quando saiu, naquela hora você vai fazer o exame de sangue. Eu estava com as plaquetas todas quase zeradas. Ele disse: aqui tal, você está com uma perda de sangue. E eu vou passar um medicamento agora para você. Compre um medicamento para parar e ter hemorragia, senão você vai ter que ir para a bolsa de sangue. Você não vai sair daqui, já vai fazer logo uma endoscopia para ver o que está acontecendo. E aí eu tomei logo o remédio e fiz a endoscopia. E o médico que fez a endoscopia disse: você realmente está tendo uma hemorragia. Mas a medicação que já foi passada, ela já está sob efeito, já está começando a parar o sangramento. Agora eu vou tirar um pedaço para fazer a biópsia, para ver como que está causando isso. Então passou o medicamento de ferro, eu fui para casa, comecei a tomar. 5, 6 dias depois eu estava já me recuperando, estava bem melhor. Voltei às atividades da igreja e partimos para fazer, abrimos o trabalho, abrimos uma igreja que estava lá e botamos para funcionar e começamos a voltar realmente ao trabalho. 15 dias depois, nós fomos buscar a biópsia, que foi feito em Teresina. Ao receber o resultado da biópsia, quando eu abri, estava lá, positivo para câncer. Foi muito difícil você assimilar, porque, irmão, você está na obra, envolvido na obra. E a primeira coisa que o diabo diz: cadê o teu Deus? Você deixou tudo por causa da obra. E agora? O que tem? Nós sempre lá meio desorientados, sem saber o que fazer. E marcamos a consulta, o retorno com o médico. E fomos para casa, não falamos para a igreja. Fomos fazer o culto normal. Todo dia eu fui ao médico. E quando eu entreguei para ele, disse: é verdadeiro, realmente eu não vi esse câncer, mas você está com câncer no estômago e você precisa fazer uma cirurgia. Ou você faz essa cirurgia em Teresina, eu posso fazer aqui como tem UTI. E ele desenhou: se você vai cortar aqui, ó, vai tirar o estômago, vai tirar o intestino, o outro. Ele falava aqui e a cabeça não conseguia assimilar. E depois que ele terminou de falar, ele foi olhando para mim e disse: está aqui isso, te preocupa não. Preocupa não. Isso aqui não vai te matar não. Você vai só tirar o estômago e você vai ficar bom. E eu saí dali e liguei para o nosso pastor de São Luís e disse para ele que estava acontecendo. E ele disse: amanhã eu estou aí contigo. E ele veio com a esposa, passou uma semana comigo no Marabal, que conseguimos fazer. Eu falei que ele fazer um tratamento. E ele então sugeriu que deixasse um auxiliar em Marabal e eu fosse para a saúde fazer um tratamento.
E depois eu poderia voltar e disse, mas eu não sei, pastor, você está bom, não sei como é que vai ser isso. E aí ele então disse, então você vai, eu vou buscar o pastor Edson e trazer para cá. E foi quando ele trouxe o pastor Carlos para me substituir para Cabal. Na 4 de março nós passamos um mês para Cabal. 4 de março nós retornamos para São Luís. Em São Luís ele já me deu um médico, que eu fui procurar no Ordenador Aberto, procurei um médico. E ele olhou os exames, realmente mostrou para ele, mas eu preciso fazer os exames para confirmar. E nesse período, irmão, nós entramos em campanha de oração, para que Deus mudasse o estado. E oramos, jejuamos, e a igreja aqui já entrou em oração, a igreja penal orando, a igreja Acabal, a igreja de São Luís, a igreja de Alto Alegre do Maranhão, eles entraram em campanha de oração, para que Deus mudasse essa situação. E depois que eu fiz os exames, fiz uma tomografia e fiz a biópsia, uma segunda biópsia, esperei, endoscopia, fiz a biópsia. E a biópsia chegou depois de 15 dias, a gente aguardando, quando chegou, confirmou, positivo. E agora nós vamos ter que partir para a cirurgia. Então eu levei para o médico e ele disse, vai ter que fazer a cirurgia, nós vamos tirar o estômago. E ele falou que o Macabal falou, isso não te preocupa, está no início. A gente tira o estômago e você vai viver. Mas é difícil você assimilar isso sobre o tempo que câncer matava, sobre o tempo que eu disse para Deus, o jeito dele na fila da morte, Senhor, ele vai ter misericórdia, alguma coisa que vai fazer. E aí, irmão, a família toda entrou em desespero, aquela coisa toda, psicológico afetado, nervo afetado. E aí eu procurei a Maria ia mandar para o Rio de Janeiro para fazer a cirurgia comigo. Mas isso levou um certo tempo, a família pressionando, faz os particulares, te livra disso, vai logo aqui. E tudo isso chegou a uma certa confusão. E eu parei e disse, eu vou esperar mais um pouco para que Deus fale conosco. Deus deu uma dessa. E esse tempo que eu levei foi suficiente para aquietar, para que eu voltasse a confiar, a ter uma decisão. E a família, então, disse, nós vamos nos reunir e nós vamos fazer essa cirurgia em São Luís particular. Eu fiquei com medo de clorir, não suportar a cirurgia comigo. E aí nós fechamos para fazer em São Luís. O médico, ele então marcou para nós, que foi 18 de maio, sábado. Nós fomos, e eu lembro que um dia minha esposa, ela disse, orando, Deus falou para ela lá em 2 Reis, capítulo 20, sobre Ezequias. E ela disse, vai fazer a cirurgia, mas Deus vai te trazer de volta. E nós entramos na sala de cirurgia. Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui nesta igreja que passaram pela mesma situação, pelo mesmo princípio que eu passei, certamente situações diferentes, mas ambos foram câncer. Só quem está passando por isso sabe o quanto é difícil, o quanto o nosso psicológico fica afetado, o quanto o inimigo fala, nos acusa Deus, o quanto a gente fica realmente sem saber o que fazer, porque ficam as interrogações, por que isso aconteceu? E numa das consultas que eu fiz, o médico perguntou, você fuma? Eu digo não, bebe não, eu sou servo de Deus, eu sou pastor. Ele disse, por onde foi que esse câncer passou? Eu não sei. Eu não sei. O certo, queridos, é que nós fizemos a cirurgia. E a cirurgia foi uma bênção. Não foi uma cirurgia de complicação. Não foi uma cirurgia que trouxe perigos de morte. Nós saímos da cirurgia umas 18 horas. Entramos às 3, saímos às 18, 19 horas. E fomos passados no período.
3 dias nós passamos na sala de TI por uma questão só de segurança. E depois nós fomos para a sala de recuperação, para o quarto apartamento, e passamos mais 5 dias lá. E nós tiramos todo o estômago. Hoje eu tenho o esôfago ligado diretamente no intestino. A minha alimentação ela não pode ser muito, senão eu fico, como a gente diz aqui no interior, inchado. E eu não posso colocar água porque piora. Então eu não sinto fome, eu não sinto sede. Eu sei que eu tenho que me alimentar, eu sei que eu tenho que beber água, mas eu não tenho fome e eu não tenho sede. Mas eu nunca senti uma dor, eu nunca senti nenhum incômodo, nem antes da cirurgia, nem durante a cirurgia, nem depois da cirurgia. A oração chegou do céu. E Deus fora misericordioso para comigo. Deus ouviu. Talvez todos nós esperamos que Deus cure, que não seja necessário passar pela mão do homem. Todavia, vão existir coisas das nossas vidas que aparentemente Deus não ouviu, no nosso ponto de vista, mas as mãos do Senhor sempre estão conosco. Nós podemos passar pelo vale, mas o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. Existem momentos que Deus vai nos levar a um lugar para conversar conosco. E Deus falou muito comigo durante esse período. Deus me mostrou muitas coisas durante esse período. Uma das coisas que Deus me mostrou foi quantas pessoas me abandonam por pouca coisa. Quantas pessoas abandonam a fé por pouca coisa. Às vezes, por coisas mínimas, as pessoas deixam Jesus, largam Jesus. Irmãos, nós estamos indo para o céu. Deus nos prometeu o céu. Não importa o que vai acontecer conosco aqui nessa terra, não importa o que vai acontecer conosco no nosso dia a dia, nós vamos morar no céu. Alguém vai passar mais dificuldade, mais adversidade do que você, ou você vai ter mais adversidade do que outra, mas nós vamos para o céu. Eu disse na igreja que uma coisa eu tenho certeza, um arrebatamento. Eu não vou entrar no céu sem estômago. Deus vai me dar, se Ele me der um estômago novo aqui na terra, Ele vai me dar um estômago novo para entrar no céu. Porque Paulo vai dizer isso aos Coríntios, que nós vamos ter corpos incorruptíveis, transformados, restaurados. E quando eu retornei, e o médico cirurgião disse para mim: você agora vai procurar um clínico oncológico que vai te acompanhar. Porque eu perguntei para ele: eu tenho que fazer químico e rádio? Ele disse: eu sou só cirurgião. Você vai procurar um oncológico agora, um clínico, que ele vai fazer os exames para ver se precisa. Então nós procuramos um oncologista que ele mandou fazer, é uma doutora, refazer exames. E eu fiz todos os exames do próprio médico lá do anterior. E depois que nós retornamos, ela foi fazer toda a verificação dos exames. E ao término de tudo, ela disse que ele fez uma excelente cirurgia. Ele tirou do seu estômago 27 linfonodos. Ele não deixou nada. Você não vai precisar fazer quimioterapia. Você não vai precisar fazer radioterapia. Você só vai fazer os exames de acompanhamento de 5 meses. Você está vindo aqui comigo.
E nós tivemos a última com o médico, ele já me liberou, e agora eu vou estar só com ela. Em janeiro nós estamos retornando com ela. E Deus tem nos abençoado. Durante esse período que o Senhor nos guardou, nos tirou dessa situação, nós retornamos às atividades da igreja, nós retornamos aos trabalhos. Já estive aqui em Jatobá, Colinas, tivemos já em São Domingos do Maranhão, já tivemos em Alto Alegre do Maranhão, já tivemos em Bacabal, já fomos em Penal. E Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. Porque o que a gente gosta de fazer é estar na casa do nosso Deus. Então eu quero aqui manifestar o meu profundo agradecimento a esta amada igreja, uma igreja que sempre orou por nós, sempre nos considerou, eu e a minha esposa, que foi uma guerreira, tem sido uma guerreira ao meu lado. Nós já temos passado por várias adversidades nessa vida, e a Ivana tem sido uma verdadeira esposa, uma verdadeira companheira que Deus me deu, que Deus me proporcionou, que Deus me abençoou. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, louvo a Deus pela vida dessa mulher que foi e tem sido, e sempre será uma bênção na minha vida. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao meu pastor Chico, Deus continua abençoando a todos os pastores, as vossas igrejas, as vossas famílias e esta amada igreja. E eu quero trazer um texto de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Irmão, existe resposta de Deus para o homem que está ao altar. Existe resposta de Deus para o homem que está ao altar. Quem busca Deus, quem ora perante o Senhor, Deus vai responder. Este homem, a Bíblia vai dizer que era um homem justo, e não era só ele que era justo, era ele e a esposa. Ambos eram justos, ambos eram de família sacerdotal, estavam vivendo um dilema. Mas em momento nenhum vai dizer que Zacarias abandonou a sua chamada. Em momento nenhum vai dizer que Zacarias reclamou a Deus por aquilo que ainda não tinha vindo na sua vida. Em momento nenhum Zacarias
deixou de fazer a sua obra, ou a obra de Deus no templo, mesmo diante das adversidades que ele e a sua esposa estavam vivendo. E Zacarias nunca perdeu a esperança, e Zacarias nunca deixou de orar. E no dia que chegou a vez da turma dele, que era a 8ª turma criada por Davi lá em Crônicas, lá ele está seguindo aquela designação de Davi. E quando chega a vez da 8ª turma, cabe a Zacarias oferecer incenso ao Senhor. E nós sabemos que o templo que Salomão fizeram e que passaram até Zacarias era o mesmo poder do tabernáculo. E ao acessar o lugar santo, quem está entrando do lado direito ficava a mesa dos pães, à esquerda ficava o candelabro e à frente ficava o incenso, próximo à cortina que separava o santo do santíssimo. É naquele incensário que Zacarias vai oferecer incenso. E quando ele estava diante de Deus oferecendo incenso, na vez dele fazendo o papel dele, a Bíblia diz que um anjo aparece a ele e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Irmão, minha irmã, pode não ter chegado ainda a resposta para a tua vida, mas que a tua oração tenha chegado diante de Deus, tenha chegado. Pode tudo aparentemente ainda não ter se cumprido na tua vida, e aparentemente pode estar tudo errado, mas a oração tem chegado diante de Deus. E o que nós queremos é só isso, que as nossas orações cheguem diante dele. Ei, não desista. Ei, não fique no meio do caminho. Continue, persevere. Existe uma promessa para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus não esqueceu de nós. Deus não esqueceu de você. Deus está te vendo. E a tua oração está chegando diante dele. A tua oração está chegando diante dele. Que Deus continue abençoando esta igreja. Que Deus continue abençoando a cada um dos senhores. Que Deus continue abençoando o anjo desta igreja e a sua família e todo o ministério desta igreja. Mais uma vez, meu muito obrigado, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos ali em São Luís, é perto daqui. O que precisar de nós estamos ali. Nós estamos aqui, à disposição dos irmãos. Qualquer hora pode ligar, pastor, ore por mim, e nós vamos orar. E Deus vai trazer a resposta para nós. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando.